Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professor Francisco, para trabalharmos a disciplina de estudos amazônicos. Esse é o nosso segundo vídeo-aula do terceiro bimestre, né? Creio que alguns alunos já têm retornado às aulas, conhecido alguns colegas, alguns professores, outros não, tá? Então vamos ver o que temos para hoje. Aqui, olha só, continuação do nosso vídeo passado, né? Vamos ver o que nós vamos ter para hoje aqui. Alternativa para o agricultor, a queimada controlada. Como muitos agricultores dependem da queima e da cobertura vegetal para a produção, a prática de queimada controlada pode impedir os riscos como incêndios se ela for realizada corretamente. Existe todo um procedimento para que o agricultor pode fazer uma queimada, tá bom? Esse procedimento pode ser feito pode abrir um espaço de aproximadamente uns 2 metros ou 1,5 metro entre um roçado ou outro, tá? Quando o agricultor for fazer uma queimada, verificar o horário correto. De acordo com alguns agricultores, a posição do vento influencia muito, né? Mas existem outras medidas a serem tomadas para que não evite as queimadas exageradas, tá bom? Vamos aqui. Então, depois de eliminar a matéria seca do desmatamento ou excesso de plantas daninhas das pastagens nativas e das áreas cultivadas, a queimada orientada também serve como uma barreira para evitar os incêndios naturais, tá? Ou os provocados pelo ser humano. Existe uma diferença aí dos incêndios naturais para os incêndios provocados pelo ser humano, tá bom? Então, a retirada da vegetação ou a supressão da vegetação provoca impactos sobre a dinâmica natural das paisagens. É claro, é notório. Se tem as queimadas, esses impactos eles vão acontecer na natureza, né? Agora, quais seriam esses impactos, né? Podem ser relacionados aos impactos do desmatamento os seguintes casos. Vamos aqui. Então, perda da biodiversidade, tá? O que você entende por biodiversidade? A biodiversidade refere-se à variedade da vida no planeta, tá? A variedade de espécies da flora e da fauna. O que seria, só um minutinho aqui, flora, o que seria fauna? Vamos para o campo da pesquisa, alunos, professores, coloquem isso para pesquisar, tá bom? De fungos, microscópios e de micro-organismos. A variedade de funções ecológicas desempenhada pelos organismos dos nossos ecossistemas. E a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas, tá bom? Então, ou seja, a natureza por si só, ela vai estar ligada uma com a outra. Se você analisar esse desenho aqui, olha, nós vamos ter árvores, nós vamos ter diversas espécies de animais, tá? Então, a biodiversidade é isso. Um elemento ele vai complementar o outro elemento, tá bom? E com o desmatamento, essa biodiversidade ela pode chegar a um fator excedente de perdas. Vamos lá. Mudança no regime hidrológico, né? O que seria isso com o desmatamento? Então, você deve saber que o desmatamento também interfere na dinâmica da bacia hidrográfica na Amazônia, tá? Que são os rios menores, os rios maiores, por exemplo, o Tapajós. Aí nós vamos ter aqui Rio Tapacurá. No Rio Tapacurá vai ter rios menores que deslagam o Tapacurá. Esses rios podem diminuir a sua produtividade de água e pode levar o que essa imagem está trazendo aqui. Daqui não é notório, que não é novidade para ninguém, que de vez em quando as mídias propagam essa mudança, tá bom? Quando a floresta é substituída por pastagem, a água que deveria ser infiltrar para eliminar o lençol freático escorre rapidamente pela superfície, formando as enxurradas. Claro, se não tem floresta, se não tem capins, se não tem pequenas árvores baixas, a água, quando ela bate no subsolo, a tendência é ir com mais força ao destino aos rios. E com isso, o impacto da água sobre o solo dá início à erosão, tá? O que seria a erosão? Por exemplo, ao refinamento, tá? A redução da floresta e da quantidade de água do lençol freático interfere na quantidade da umidade do ar, ou seja,
Claro, se não tem floresta, claro que não tem, dificilmente poderá chover. O calor vai se tornar mais intensivo, né? E a umidade do ar ela vai ser cada vez mais quente, tá bom? Ou seja, na água e no estado a vapor presente na atmosfera, ou seja, ela vai sentir, a atmosfera ela não vai sentir assim aquela quantidade de evaporação de água suficiente para que as chuvas possam ocorrer. Vamos avançar. Então, e a perda da produtividade e o desmatamento também gera isso, tá? Olha só, deixa eu ver aqui. Ao retirar sucessivamente a vegetação que cobre a Amazônia, outras situações observadas. Que seriam essas observações? As erosões, que já comentamos aqui, tá? A compactação do solo e a exaustação dos nutrientes, ou seja, o solo já fica pobre. Como as consequências desse processo, o solo perde sua qualidade de produtividade da agricultura também, e da agricultura também diminui. Claro, se o solo não está rico em nutrientes, claro que a agricultura ela não vai colocar os seus produtos com mais potência, como por exemplo o milho, arroz, o feijão. Se o solo não vai estar com nutrientes, como que essas plantas vão crescer para produzir, né? Vamos aqui, outra coisa. Manejo florestal é uma alternativa para a preservação da floresta e do solo. Com o manejo, a porção de floresta onde as árvores são extraídas e dividida em vários pedaços, conforme o tamanho da área. Nesses pedaços chamamos de talhões. Tá? Há o corte de árvores um período por ano, que não é constantemente. Claro, se no ato do desmatamento tiver todo o controle de como irá acontecer o desmatamento, claro que não vai ter tanta perda, tá bom? Vamos lá, cada talhão fica um período de 25 anos em descanso, ou seja, uma área ela vai ficar 25 anos sem o homem tocá-la. Aí provavelmente ela vai conseguir todos os nutrientes necessários para que essas árvores possam crescerem, para depois serem movidas de novo pelo homem. Vamos ver aqui. Durante esse tempo, a vegetação tem oportunidade de se reconstruir. Olha que maravilha! Vamos avançar. Então, todos esses fatores que envolvem os vários atores sociais refletem negativamente nas populações locais que dependem da floresta e da terra para sobreviver. Claro, olha só, por exemplo, aqui. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o camaru. O camaru ele é uma fruta que dá no seio da floresta e algumas pessoas colhem o camaru para vender na cidade. Para alguns moradores da floresta, dizem que o camaru ele é um excelente remédio para limpar o pulmão, para a garganta, para a gripe, enfim. E os nossos indígenas com desmatamento, será em que eles vão sofrer? Ainda existem muitas aldeias na região amazônica que dependem sim do peixe, da caça, dos frutos da floresta. E com desmatamento, a tendência é desaparecer. Então eles sofrem demais com isso. Tá bom? Vamos aqui. Então, na proporção das terras na Amazônia estão presentes alguns elementos que você precisa conhecer. Mas quais seriam esses elementos? Uma deles é a especulação de terras, também chamada de especulação imobiliária. Trata-se de um processo pelo qual alguém adquire grandes quantidades de terras, tá? Algumas delas devolutas. O que seriam essas terras devolutas, tá? Professores vão colocar os nossos alunos aí para o campo da pesquisa, tá bom? Então, essas terras devolutas, elas ainda existem na nossa região ainda. Algumas pessoas se apropriam dela, tá bom? Com o tempo, as áreas de pastagem sofrem rápida degradação pelo pisoteio do gado, que compacta sobre o solo, tá? Diminuindo a produção de pasto, que alimenta o gado, beleza? Muitas áreas cedem lugar à agricultura mecanizada, principalmente aquela ligada às culturas da soja e do algodão. O desmatamento ele vai trazer essa grande proporção que é a onda do século XXI aí, né? Vamos ver aqui. As terras que pertenciam às populações tradicionais, aos nossos indígenas, aos caboclos, ribeirinhos, né? Foram, ao longo da história do Brasil, ocupadas de formas ilegal e violenta, tá?
A demarcação de terras indígenas e da reserva extrativista, que é a RESEX, são tentativas de garantir o direito da terra desses povos. Tá? No entanto, elas também não são constantemente ameaçadas, elas também são constantemente ameaçadas, resultando em assassinatos encomendados, como por exemplo o que ocorreu em Nova Ipixuna, no Pará, em 2011. Tá bom? Então, para hoje é só isso e espero nos encontrarmos em outro vídeo.